Capítulo 21. O peso de tudo. Nono dia da lua de sangue. Templo de Achiron, inverno, ano 3081 após a perdição. Para Kalimvar, parecia que ele passava cada momento acordado parado na beira da mesa de guerra, encarando aquele mapa de pedra. Ele piscou, com os olhos vermelhos e cansados. Centenas de pulsos de luz vermelha, convergências da corrupção, cobriram o continente, a mão ensanguentada de Efialtir rasgando o mundo. Mais do que os cavaleiros jamais poderiam conter. Mas o manto vermelho que antes consumira as terras queimadas se estilhaçou e se fragmentou em pequenos pedaços, espalhados por todo o deserto. Quando Tarron atacou a fenda no véu, ele realmente a fechou e rompeu o elo entre os mundos. Se você não tivesse feito mais nada, irmão, esse ato por si só já seria digno de um conto de bardo. Kalimvar respirou fundo. Onde quer que você esteja, eu o encontrarei. Eu juro. Pequenos pontos verdes estavam espalhados pelo vermelho, os cavaleiros se espalhavam pelo continente. E ao redor de muitos desses pontos, minúsculas faíscas brancas pulsavam, os corações dos potenciais portadores do sigilo. Com todo o continente em guerra, novos corações se manifestavam a cada hora, pulsando na mente de Kalimvar. Alguns duravam horas, outros minutos, e muitos não mais que segundos. Nunca terminava. Mesmo assim, a pulsação de uma centena de corações em sua mente abafava as vozes tagarelas na câmara ao seu redor. Quando um coração se extinguia e Kalimvar sentia a morte de uma alma em prantos, dois outros surgiam, seguidos por 4 que morriam e mais um que emergia. Era um ciclo implacável, que o deixava sem dormir na maior parte das noites. Ele havia vasculhado as anotações do diário de Veratin naquela manhã e descoberto que a experiência de seu velho amigo com os novos portadores do sigilo tinha sido dramaticamente diferente da sua. O diário estava aberto à direita de Kalimvar, sobre a representação em pedra da Floresta da Tempestade. Ele havia marcado a página com uma fita prateada. Nona lua, ano 2943 após o Apocalipse. Não sinto as batidas de um novo coração há mais de 40 anos. Não desde a irmã Vimia. Restam 24 sigilos. 24 sigilos até que a cavalaria esteja novamente em plena força. 261 verões se passaram desde aquela noite, e ela ainda assombra meus sonhos. Quando penso nisso, consigo sentir o momento em que cada um dos meus irmãos e irmãs morreu. Consigo ouvir suas últimas palavras, sentir o medo em seus corações. Em uma única noite, 83 almas foram arrancadas deste mundo. Foi só isso. Apenas uma noite. E agora, quase 3 séculos depois, ainda não nos recuperamos. Será que são tão poucos os dignos do sigilo? Existe algum propósito em tudo isso? Estou salvando essas almas, treinando-as, apenas para serem massacradas ao nascer da próxima lua? É esse o ciclo em que caímos agora que falhamos? Estamos destinados a ser os guardiões da ruptura do tempo? O fim já foi selado. Olho para trás e vejo os registros dos grão-mestres à minha frente. Nenhum deles carrega essas preocupações, ou pelo menos nenhum ousa trazê-las à existência por meio da tinta. Talvez eu seja simplesmente o mais honesto, ou o mais fraco. Não que isso importe. Cumprirei meu dever de qualquer maneira. Achiron me concedeu este sigilo para que eu possa resistir à sombra que se aproxima, e não ceder a ela. O dever do forte é proteger o fraco. A dor é o caminho para a força. Contudo, senti muita dor e não me sinto mais forte por isso. Os outros me olham como se eu fosse algo mais. Até mesmo Kalimvar. Ele é 2 vezes mais forte do que eu, e não percebe. A verdade é que meus cavaleiros morreram porque eu não fui forte o suficiente para protegê-los. Não fui forte o suficiente no corpo, nem na mente, nem no coração. Falhei com eles 3 vezes. Todos nós temos falhas, mas creio que não é a existência dessas falhas que nos destrói, e sim a nossa disposição em nos curvar a elas. Kalimvar bateu com o dedo médio no papel, cerrando os dentes. Ler os diários de Veratin era como sentar-se novamente com seu velho amigo. Cada palavra lhe causava uma dor tão profunda que muitas vezes as ignorava, preferindo ler as de Télimanos, o Vrilin e os outros grão-mestres. Embora nenhum deles tivesse servido por tanto tempo quanto Veratin. A maioria se cansava depois de 1 século ou mais e partia de bom grado. Kalimvar leu novamente. E agora, quase 3 séculos depois, ainda não nos recuperamos. Serão tão poucos os dignos do sigilo? Por que ele sentia tantas batidas de coração agora, quando Veratin sentirá tão poucas? Naquele instante, sentiu outra batida de coração falhar e se extinguir. Outra alma perdida. Outro cavaleiro em potencial eliminado deste mundo. Em questão de segundos,
Mas 3 soaram em sua mente. Ele desejava desesperadamente silenciá-los, dar à sua mente ao menos alguns minutos de descanso, mas tudo o que conseguia fazer era cerrar os punhos e respirar lenta e calmamente. São os últimos suspiros de almas que valeram a pena. O mínimo que posso fazer é ouvi-los enquanto se extinguem. Valerian, Darmerian, Armites, Airdaine e Oliria estavam todos concedendo sigilos a potenciais portadores. 5 concederam o dom da força de Achiron, enquanto outros 100 desapareceram nos braços de Eraia. Pelo menos, dos sigilos concedidos desde que o irmão Kevan se juntara a eles, nenhum custou a vida de um cavaleiro. Seu número agora era de 86. Se ele tivesse mais cavaleiros para conceder sigilos, o faria. Mas mesmo que tivessem os 100 completos, não haveria cavaleiros suficientes para fazer o que precisava ser feito. Os Bloodspawn jorravam de cada sombra, rastejavam por cada fenda e reentrância do mundo e incendiaram Eferia. Todas as aldeias, de Copestilha a Ol, desapareceram. Nada além de cinzas, madeira quebrada e ossos estilhaçados restou. O mesmo se podia dizer de todos os assentamentos ao longo das colinas de Lodar e Colmir. E a cada dia que passava, os ataques dos Bloodspawns avançavam cada vez mais para além de seus domínios. Havia um limite para o número de lugares para onde ele podia enviar seus cavaleiros de cada vez, e um limite para a quantidade de tropas que ele podia distribuir antes que fossem sobrecarregadas. E, em meio a tudo isso, eles precisavam encontrar o coração de sangue. O que devo fazer? Sussurrou ele, olhando para o mapa de pedra. A cada decisão que tomava, milhares morriam. Toda a cavalaria havia invadido uma grande convergência ao norte de Alnar, não fazia um dia sequer. Eles emergiram da fenda para algum tipo de templo dos filhos de sangue. O coração não estava lá, mas centenas de filhos de sangue estavam, entre eles os marcados de sangue e 2 xamãs. Os cavaleiros haviam matado todas as criaturas, mas perderam 5 dos seus. E enquanto aquela batalha se desenrolava, mais vilarejos e cidades foram consumidos pelo fogo e mais corações se extinguiram na mente de Kalimvar. Ele tentará. Fizera o que nenhum grão-mestre fizera antes. Convocara todos os povos do continente, todas as novas facções espalhadas pela terra, Aeson e seus novos Draleide, os Elfos, e para quê? Todos preferiam guerrear entre si, disputar e agarrar cada fragmento de poder e terra que caísse em meio ao caos. Aeson estava tão absorto em sua rebelião que não conseguia enxergar o quão inútil tudo seria se Efialtira cruzasse. Que importância teria a liberdade se ela seria retomada num piscar de olhos? Ele gritara e ninguém responderá. E com isso, chegará a mais sombria das constatações: os outros não lutariam até que fosse tarde demais. Não desviariam o olhar das coroas e da vingança até que Efialtir se colocasse diante deles e os obrigasse a fazê-lo com sua presença. E então, não haveria nada a fazer a não ser ficar parado e assistir ao mundo arder em chamas. É por isso que você está aqui, minha criança. A voz de Achiron fez Kalimvar estremecer. E o que você quer que eu faça? Sussurrou ele em resposta ao deus, cerrando o punho direito. Você me enviou em busca de um fio de grama em um campo, uma gota de chuva em uma tempestade. Como vou encontrar este coração antes de Fane ou dos filhos de sangue? Com nem 100 cavaleiros. E mesmo assim, como? A fúria crescia dentro dele, seu punho cerrado batendo na pedra. Estamos tão vulneráveis quanto o gelo. A cada dia que passa, deixamos inúmeros morrerem, não importa o que façamos. E a cada cavaleiro que envio em busca do coração, temos um a menos para conter a maré. Não podemos protegê-los a todos. Simplesmente não podemos. O coração de Kalimvar batia forte como de um cavalo a galope, sua pele coçava e uma pressão crescente o envolvia, como se estivesse prestes a se despedaçar. 100 batidas de coração pulsavam em sua cabeça, ficando cada vez mais altas, cada uma em um ritmo diferente. Ele arranhou as unhas na mesa de pedra, a luz carmesim das convergências ficando mais intensa. Eu não consigo salvá-los. Sua respiração ficou irregular. Eu não consigo salvá-los. Respire. A voz de Huon sussurrou suavemente no ouvido de Kalimvar, com uma mão repousando em seu braço. Ele não a tinha ouvido se aproximar. Devagar e sempre. Kalimvar fechou os olhos por um instante e estendeu a mão esquerda, repousando-a sobre a de Huon. Apertou-a. Huon inspirou profundamente pelo nariz, depois expirou lentamente, continuando a fazê-lo até que Kalimvar a imitou. Você não pode, sussurrou a voz de Achiron, fazendo o coração de Kalimvar acelerar mais uma vez. Mas você nunca deveria ter podido. Você precisa descansar. Huon puxou a mão da de Kalimvar, depois contornou e o segurou pelos ombros. Ele abriu os olhos para fitar seus profundos olhos verde esmeralda.
Suas emoções oscilaram entre seu sigilo e o de Kalimvar, preocupação e angústia, tão profundas e intensas que quase o dominaram. Ele se afastou, cortando instantaneamente o cordão que ligava o coração dela à sua mente, a preocupação e a ansiedade desaparecendo. Ele detestava ser capaz de sentir as emoções que a percorriam. Era uma violação. Mesmo sem poder mais sentir as batidas do coração de Huon, Kalimvar conseguia ver claramente a mágoa em seus olhos. Sinto muito. Ele acariciou o rosto dela, mas então percebeu a presença dos observadores que ocupavam a câmara do coração, cumprindo suas tarefas, e recuou a mão. Minha mente não me pertence. A expressão de Huon suavizou-se. Está tudo bem. O peso de tudo isso é demais para qualquer pessoa suportar sozinha. Você deve chamar os cavaleiros de volta das cidades e vilas, ecoou a voz de Ashiron. O tempo deles está sendo desperdiçado lá. Você não pode protegê-los a todos, e a cada momento que você tenta, sua chance de encontrar o coração diminui. Você quer que eu os abandone? Retrucou Kalimvar, irritado. Abandonar quem? Huon olhou nos olhos de Kalimvar como se ele estivesse louco. Kalimvar. Ele a encarou, percebendo que ela não conseguia ouvir a voz de Ashiron. Eu gostaria que você fizesse o que precisa ser feito. O dever dos fortes é proteger os fracos, disse Kalimvar, incrédulo. É sim. Huon estendeu a mão até a mesa e mais uma vez a colocou sobre a dele. Kalimvar, venha. Você precisa descansar. Já faz 2 dias que você não dorme. Não. Kalimvar puxou a mão dela bruscamente e balançou a cabeça, voltando-se para observar a mesa de guerra. O observador Adrian parou do outro lado da mesa, apenas por um breve instante, e então prosseguiu. Estou bem, Huon. Só me deixe em paz. O dever dos fortes é proteger os fracos, Kalimvar. Mas quantos dos fracos morrerão se você falhar? Se nós falharmos, quantos daqueles que você tenta proteger serão ceifados pela sua própria incapacidade de fazer o que deve? Este é um mundo de tons de cinza em constante mudança. Você precisa olhar além da moralidade de um momento individual e, em vez disso, olhar para o que este mundo precisa de você. Cada segundo desperdiçado é uma vida perdida. Se eu os deixar, todos morrerão. E se você não fizer isso, o mundo morrerá. Não posso simplesmente te deixar assim. Huon segurou a cabeça de Kalimvar pelas laterais e o puxou para perto, encarando nos olhos. Você não está bem da cabeça. Precisa descansar. Ou, por Ashiron, eu mesmo farei dormir. Kalimvar agarrou as mãos de Huon e as arrancou de seu rosto. Me deixe em paz. Kalimvar. Grão-mestre Kalimvar. Kalimvar arrancou o diário de Veratin da mesa e saiu da câmara do coração a passos largos, sem olhar para trás nem por um instante. Seus passos ecoaram pelos enormes salões do templo, como martelo de Afaezir golpeando a pedra, só que acompanhados pelas batidas do seu coração. Não posso simplesmente deixá-los morrer, sussurrou ele, lançando um olhar de soslaio para os jovens carregadores que passavam e o encaravam de forma despretensiosa. Você pode, e você vai, para que tudo o que fizemos não seja em vão. Você salvará muitos deles encontrando o coração. Eu não consigo. Eu simplesmente... Não. Grão-mestre. Irmão Sangven do primeiro entrou por uma porta à direita de Kalimvar, com os olhos semicerrados em preocupação. Incerteza e um toque de medo emanavam do sigilo do homem. Kalimvar tentou expurgar esses sentimentos de seus pensamentos, arrancando-os de sua mente. Estou bem, irmão Sangven, disse Kalimvar sem parar. Sangven respondeu com um grito, mas Kalimvar não conseguiu ouvi-lo por causa do batimento cardíaco acelerado em sua mente. Os portadores do sigilo. Naquele exato momento, ele sentiu Oliria pressionando o sigilo que outrora pertencera ao irmão Tursen contra o peito de um novo portador. A onda de emoção o invadiu com tamanha força que ele cambaleou, apoiando-se na base de uma das muitas estátuas enormes que ladeavam o corredor. Um padre que passava tentou ajudá-lo, mas Kalimvar empurrou a mulher e continuou, com a mão tremendo incessantemente ao lado do corpo. Você não pode ignorar isso, Kalimvar. Kalimvar percorria os corredores do templo, a voz de Ashiron ecoando em sua mente, as batidas dos corações dos potenciais portadores do sigilo nunca parando, seu próprio coração sentindo como se fosse se arrancar do peito. Ele abriu a porta do escritório de Veratin com um estrondo, mal ouvindo-a bater contra a madeira e fechar com força. Apertou os punhos contra as laterais da cabeça e gritou, sai da minha maldita cabeça. Você não pode fugir disso, minha filha. Não haverá escolhas fáceis daqui para frente.
Eu sei que você é capaz de fazê-las. Eu conheço o seu coração. Kalimvar bateu com os punhos na mesa de pedra e passou as mãos por cima dela, fazendo com que canetas, tinteiros, diários e todo tipo de bugiganga se espatifassem contra a estante de pedra embutida na parede. Não, ele puxou 2 pergaminhos de seu nicho, tentando desesperadamente limpar a tinta que respingara do tinteiro quebrado. Aqueles pergaminhos eram de Veratin. Não lhe cabia destruí-los. A voz de Achiron continuava a ecoar em sua mente enquanto ele se deixava cair no chão e encostava as costas na escrivaninha de pedra, atirando os pergaminhos arruinados na poça de tinta que se movia no chão. Ele passou os dedos pelos cabelos e pressionou as pontas contra o couro cabeludo. Por que você me deixou? Sussurrou ele, encarando o teto com as mãos atrás da cabeça. Em sua mente, ele podia ver Veratin à sua frente, aquele sorriso onisciente no rosto de seu velho amigo. Você não tinha o direito de partir. Estávamos destinados a ficar lado a lado quando chegasse a hora, a entrar juntos em seus salões. Suas memórias retornaram à batalha em Kinspas. Ao ataque quando Veratin estava sozinho. Ao se espatifar no chão quando Veratin precisava dele. A não ser forte o suficiente. A não ser rápido o suficiente. A não ser bom o suficiente. E, finalmente, a ver o véu cravar sua lâmina de fogo negro no coração de Veratin. Veratin morreu porque Kalimvar não teve forças para ficar ao seu lado. Kalimvar pressionou os dedos nas rugas ao redor dos olhos, depois os deslizou pelo couro cabeludo da frente para trás, enquanto lágrimas rolavam por suas bochechas. Seu pai, um homem que ele não via há mais de 700 anos, havia lhe ensinado que homens não choravam, e certamente não lamentavam. Homens eram forjados por Afaezir, eram ferro forjado que ganhava a vida. Seu dever era ser forte e feroz por aqueles que amavam. Ser a âncora inabalável e imutável. Era isso que seu pai tentara ser após a morte da mãe de Kalimvar. E, para seu crédito, Ior Trace não derramou uma única lágrima que Kalimvar testemunhasse. Nenhuma. Nem um olho vermelho ou uma voz embargada. Enquanto Ior não chorasse, não pronunciara o nome de sua falecida esposa. Era como se a mãe de Kalimvar tivesse levado consigo cada fragmento do coração de seu pai ao morrer. Cada gota de sua alegria e cada vestígio de seu amor. Após a morte dela, ele se tornou exatamente como havia dito que um homem deveria ser, de ferro. Frio e inflexível. Duro e silencioso. Na noite em que a Mendel foi incendiada, Kalimvar trouxera ao homem o pagamento de sua lua para garantir que a família tivesse o que comer. Ior simplesmente olhou para ele, assentiu com a cabeça e partiu para o trabalho do dia nos campos, deixando a bolsa de moedas sobre a mesa. Essa foi a última vez que Kalimvar viu seu pai ou seus irmãos. Todos morreram nos incêndios daquela noite, enquanto Kalimvar sangrava nos campos fora das muralhas. Depois de tomar o sigilo, ele chorou por dias a fio, sentindo vergonha de suas lágrimas a cada instante, de sua fraqueza. Ele havia fracassado em vida e continuou a fracassar na morte. Até o ferro precisa ser temperado antes de se fortalecer, dissera Veratin quando chegará a Kalimvar no 5º dia. Resfriamos nossas armas na água e nossos corações em lágrimas. Aqueles que choram são aqueles que desejam se fortalecer. Assim são as coisas, irmão. Veratin havia ensinado a Kalimvar mais sobre o que era ser homem em 5 dias do que seu próprio pai em 35 anos. E ele não achava que passaria um dia sequer em que respirasse sem sentir falta do homem que fora um amigo, um professor, um mentor, um pai. Eu bem que poderia usar um pouco da sua sabedoria agora. Kalimvar olhou ao redor para centenas de compartimentos nas paredes direita e esquerda da câmara. Cada um estava repleto de pergaminhos e textos que transbordavam pelas bordas. Ele pensara em organizá-los, mas não conseguirá encontrar a motivação. Nem todos os pergaminhos, textos e anotações haviam sido escritos por Veratin, mas a maioria sim. Os outros eram coisas que Veratin colecionara ao longo dos anos, anotações, cartas, poemas e textos que ele considerará dignos de leitura. Talvez, se Kalimvar deixasse tudo em seu lugar, intocado, um pequeno fragmento de Veratin permanecesse no mundo dos vivos. Kalimvar fechou os olhos por um instante e puxou os joelhos para mais perto do peito. Ficou sentado ali por um tempo, imóvel, até que a porta rangeu ao se abrir. Ele podia sentir o sigilo de Huon na escuridão. Grão-mestre. O título saiu dos lábios de Huon com a dose apropriada de veneno. Ele não deveria tê-la respondido daquela forma. Não tenho paciência para uma bronca. Kalimvar manteve os olhos fechados, os dedos emaranhados nos cabelos na nuca. Huon sentou-se ao lado dele, encostando as costas na pedra, com o braço pressionado contra o dele. Eles permaneceram assim, sem dizer uma palavra, por vários minutos,
sem nenhum som além do ruído de passos vindos do corredor lá fora e o ocasional crepitar de velas. Depois de um tempo, Kalimvar abriu os olhos. Huon estava sentada, encarando o chão, o olhar seguindo uma formiga que marchava sobre a pedra. Ela respirou fundo. Será que significamos tão pouco um para o outro que você preferiria sofrer sozinho? Não é nada disso, Huon. Nada disso tem a ver com você. Não, não é, disse ela, balançando a cabeça. É sobre você. Ela se virou para encará-lo. E não existe um eu sem você. Estamos entrelaçados, você e eu. Ver você sofrer dói mais do que uma lâmina. Eu sei bem disso. Já senti a mordida de muitos. Kalimvar engoliu em seco, enxugando as lágrimas já secas, os olhos ardendo, uma dor de cabeça latejante. Todos olham para mim. Do mesmo jeito que olhavam para ele. Mas eu não sou ele. E por mais que eu tente ser, nunca serei. Eu não sei o que estou fazendo, Ron. Você está obcecado em ser o que ele era. Porque ele era melhor. Huon balançou a cabeça. Veratin era excepcional. A alma mais sábia que já conheci. Mas você é incapaz de enxergar suas falhas, e elas eram muitas. Todos nós temos falhas. Veratin era cauteloso demais e não se baseava em conselhos. Apesar de todos os seus séculos de vida, ele não conseguia empunhar uma espada como você. Nem de perto. Mas, acima de tudo, ele não era um líder como você. Ele inspirava com a mente e com o coração. Mas você... Esses cavaleiros, seus cavaleiros, fariam qualquer coisa que você lhes pedisse. Eles colocariam as mãos nuas em um fogo intenso se você lhes prometesse que não se queimariam. Quais são, então, os meus defeitos? Você gostaria que eu começasse em ordem alfabética? Huon sorriu de orelha a orelha. Kalimvar não conseguiu conter o riso. Veratin reconstruiu nossa cavalaria das cinzas da extinção. Então, com tudo o que ele havia feito, foi levado antes do amanhecer, e eu fiquei em seu lugar. Conduzi nossos irmãos e irmãs à morte em Yunnain. E para quê? Diga-me, para quê? Tahron se foi. Ilarin está morto. Mirken, Dainin, Rivik, Lumikis. Tantos outros. Mortos. E você acha que Veratin teria se saído melhor? Claro que sim. Veratin teve 400 anos para se preparar. 400 anos. Você sabe que eu amava, Kalimvar, mas o que ele fez com esse tempo? Como ele nos deixou em uma situação melhor do que antes da queda? Ele não deixou. Ele não fez absolutamente nada. Ele ficou sentado, lendo, aprendendo e reconstruindo, mas não teve a coragem de estender a mão como você fez. Ele não. E de que adiantou isso, Ron? Onde estão nossas centenas de milhares de aliados? Depois de eu ter contrariado a vontade de tantos capitães. Gostaria muito que você me dissesse, porque não consigo vê-los. Você teve menos de um ano, numa época em que todo o continente está em guerra, cada alma agarrada a qualquer coisa que possa. Se você tivesse tido 4 séculos, não acha que teria sido um pouco diferente? Huon recostou-se na escrivaninha e encarou a porta do escritório. Eu entendo que você sinta a falta dele. Sinto mesmo. Mas você não pode continuar se lamentando assim. Não estou me lamentando, Huon. Sim, você é. Huon se ajoelhou e encarou Kalimvar. Preciso de você de volta. Tahron se foi. Ildris mal falou nos últimos dias. E você passa cada segundo perdido em seus próprios pensamentos, conversando com o maldito Deus. Preciso de você de volta, Kalimvar. Não posso continuar fazendo isso sozinha. Kalimvar não ousou desviar o olhar de Huon. Ele quer que eu os abandone. Quem quer que você abandone quem? A Chiron. Ele quer que eu abandone as aldeias, as vilas e as cidades. Ele quer que eu as deixe lutar sozinhas contra os Bloodspawn, que as deixe morrer, para que possamos nos concentrar na busca pelo coração. Naquele instante, Kalimvar percebeu que não ouvia a voz de Achiron há algum tempo. Ainda conseguia ouvir as batidas dos corações dos portadores do sigilo, mas era um ruído fraco ao fundo, como o murmúrio de um rio. Era a maior paz que encontrara em dias. E o que você acha? Perguntou Huon calmamente. O maxilar de Kalimvar tremia, sua mão batia na lateral do corpo, sua pele arrepiava. Ele disse a verdade. Acho que se continuarmos assim, todos morreremos, Efialtir atravessará e tudo terá sido em vão. Então você saberá o que precisa ser feito. Não podemos simplesmente abandoná-los, Huon. Eles ficarão como cordeiros. Milhares morrerão,
centenas de milhares. Mas milhões sobreviverão. Ashiron nos deu nossa missão, Kalimvar. Devemos encontrar o coração antes de Fani ou dos filhos de sangue. De que adianta salvar essas vidas, se depois as deixaremos morrer? Huon encostou-se na base da mesa e puxou os joelhos para o peito, como Kalimvar fizera. Um silêncio se instalou entre eles, e depois de um tempo, Huon se mexeu, soltando um suspiro curto e agudo. Você. Ela respirou fundo novamente e balançou a cabeça, apertando a ponte do nariz. Você. Merda. O que? Quando Huon olhou para ele, seus olhos se encheram de lágrimas. Já faz quase 650 anos que te conheço. Há montanhas que viveram menos. Passamos por quase tudo que a vida tem a oferecer. E, no entanto, agora, estamos no fim. Ela ergueu a cabeça e engoliu em seco, os lábios se curvando num meio sorriso enquanto reprimia uma risada. Por que coisas assim são tão difíceis? Coisas como o quê? Você é um completo idiota, disse ela, rindo novamente. Kalimvar, você é meu contraponto neste mundo. Você é o centro de tudo. Tem sido assim desde que me lembro. Sua companhia, sua conversa, seu coração. Esse coração que só sabe cuidar dos outros. Eu teria dado tudo para ter te conhecido antes de tudo isso. Para ter te encontrado e te abraçado. Não, cale-se. Levei mais de 600 anos para pronunciar estas palavras. Sempre tive tanto medo de destruir o que tínhamos. Mas se tudo pode acabar, recuso-me a partir em silêncio para os salões de Ashiron. Ela engoliu em seco. Eu te amo de um jeito que dói fisicamente. Sinto uma dor aguda no peito. Sinto isso na dor que meu coração sente sempre que o seu dói. E agora, enquanto estou aqui sentada, finalmente dizendo essas palavras em voz alta, percebo quantas noites perdemos porque fui covarde demais para dizer o que sentia. Quantas noites passamos com frio e sojinhos que poderiam ter sido quentes e juntos. Gosto de pensar que existe um mundo lá fora onde nos conhecemos, tivemos filhos, e eles tiveram filhos, e morremos velhos, eu primeiro, para não ter que passar um momento sequer sem você. Mas esse mundo não é este mundo, então me contento com cada segundo que posso ter. Não tenho mais medo. Eu sei que você me ama. Sei que você estaria ao meu lado em qualquer situação nesta vida. Que você daria o ar dos seus pulmões para que eu pudesse respirar. Que você atravessaria o fogo para me proteger. Eu sei porque você faria a mesma coisa por um homem que nunca conheceu, e é por isso que eu te amo. Porque você é a maior alma que já conheci neste mundo horrível, sangrento e maldito. Você fica aí se lamentando e pensando que os melhores de nós morreram com Veratin, mas você está enganado. Até ele sabia disso. Você é tudo o que esta cavalaria deveria ser. Você. O que? Kalimvar estendeu a mão e a encostou no queixo dela, enxugando as lágrimas de sua bochecha com o polegar. Pare de falar. Ele olhou nos olhos dela. Aqueles lindos e vívidos olhos verdes que ele já havia visto 1000 vezes, aqueles olhos que sondavam sua alma, e pressionou os lábios contra os dela, sentindo o coração transbordar no peito. Naquele instante, ele se sentiu mais calmo e seguro do que em qualquer outro momento de sua vida. Seus lábios se separaram dos dela por um breve instante, suas testas se pressionando, seus narizes se tocando. Eu te amo há quase 500 anos. Eu sei. Huon o beijou mais uma vez, seus dedos se enroscando nos cabelos na nuca dele. Você nunca está sozinho, Kalimvar. Nunca. Faremos o que precisa ser feito, e faremos juntos. E se morrermos tentando, nos veremos novamente nos salões de Ashiron. Só preciso que você me prometa uma coisa. Kalimvar acariciou as laterais da cabeça de Huon com os polegares. Dê um nome a ele. Preciso que você prometa que não morrerá antes de mim. Kalimvar balançou a cabeça levemente. Você sabe que eu não posso fazer isso. Eu sei, disse ela, sorrindo suavemente. Eu só precisava perguntar. Huon se afastou e se levantou. Caminhou até a porta e estendeu a mão. Você vem. Onde? Para a cama, Kalimvar. Então dormiremos, pois 2 sóis se puseram desde a última vez que você fez isso. Então faremos a difícil escolha e cumpriremos nosso dever.